Sejam bem-vindos novamente a mais um estudo nos canais Clamando no Deserto, Brasil Pensa. Dessa vez nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Sérgio João Pires sobre o dilúvio. Nós vamos tentar falar nesse estudo pelo menos dos capítulos 5 e 6, dependendo do transcorrer aqui. Aí eu vou falar mais um capítulo, né? Então vamos lá? Dar início. Veja só. Capítulo 5. Evidências geológicas, paleontológicas e arqueológicas. A geologia nos mostrará se existem sinais comprovados na superfície da Terra da ocorrência de uma inundação local. A paleontologia nos apresentará se existem vestígios da exterminação em massa de animais, plantas e seres humanos em decorrência da ação da água. E a arqueologia nos informará se existem registros de civilizações que desapareceram soterradas pela ação da água. A coluna geológica se formou em um único evento. Experimentos de laboratório demonstram isso. Existem diversas evidências de que o nível das águas oceânicas foi muito mais elevado do que atualmente. O nível das águas oceânicas foi muito mais elevado que atualmente, tais como os vários lagos e mares interiores salgados, que estão acima do nível do mar atual. Entre evidências que o nível das águas dos oceanos era muito mais elevado, né? E uma das evidências são os vários lagos e mares interiores salgados acima do nível do mar atual. O que os diferencia dos lagos produto do degelo glacial e da regressão das águas do dilúvio é a salinidade. Entre eles, destacam-se o Lago Van, 1.662 metros acima do nível do mar na Turquia, e o Lago Urmia, 1.275 metros no Irã. Os lagos Titicaca e Popó, no Peru e Bolívia, estão respectivamente a 3.812 e 3.690 metros acima do nível do mar, e ambos são salgados. O Lago Tuz, na Turquia, também salgado, 899 metros acima do nível do mar. Mesmo o Lago Ubsnur, na Mongólia. O Mar Morto, Israel, 396 metros abaixo do nível do mar, mas é salgado. O Lago Rudolph, no Quênia, a 375 metros. O Lago Great Salt, Estados Unidos, 1.278 metros. E na União Soviética, né, o Lago Sikhu, 1.609 metros. E o Mar Arial, a 53 metros acima do nível do mar. E o Mar Cáspio, atualmente a 28 metros abaixo do nível do mar. Fato esse devido ao elevado índice de evaporação. Dr. Clifford Burdick, geólogo contratado pelo governo turco para estudar o Monte Ararat, diz o seguinte: segundo ele, né, olha só, ele encontrou blocos de sal em formato de cubos, tão grandes quanto uma laranja, perto da altura de 2.100 metros. Segundo ele, isso indica que houve um tempo em que o oceano era centenas de metros mais alto, centenas de metros mais alto que atualmente. Existem almofadas de lava no Ararat até 4.200 metros de altura, indicando que se trata de uma lava expelida do interior da Terra quando o Ararat estava debaixo d'água. Então veja, Ararat, almofadas até 4.200 metros de altura, indicando que se trata de lava expelida no interior da Terra quando o Ararat estava debaixo d'água. Os cones conglomerados encontrados no Ararat, diz o Dr. Burdick, constituem indícios adicionais de uma inundação universal. Conglomerados são de diversos tamanhos, de rochas que se fundiram juntas. São uma mistura de pedras arredondadas, solidificadas por um agente como carbonato de cálcio. Para produzi-lo, são necessários o fluxo de lava e a ação violenta de água. Fluxo de lava, ação violenta de água. Encontrar um cone conglomerado a 3.600 metros de altura no Ararat indica que houve um tempo em que a área esteve submersa. Então, ou seja, o Monte Ararat esteve submerso. Montanhas do Ararat, o pequeno à esquerda e o Ararat à direita.
As rochas sedimentares também constituem evidências da ocorrência do dilúvio. Dr. Morris nos informa: a grande maioria das rochas sedimentares é de origem aquosa. Immanuel Velikovsky diz o seguinte: qual não foi a surpresa dos cientistas do século XIX ao descobrirem que, até o ponto onde escalaram, as rochas continham esqueletos de animais marinhos, peixes do oceano e conchas de moluscos. Outra descoberta de ostras gigantes foi feita no Peru, em 2001. Aqui. Na região central dos Andes, a 3.750 metros de altura e a 360 quilômetros do mar. Atualmente é a época em que o Oceano Pacífico cobrira a cordilheira. Ostras gigantes, né, a 3.750 metros de altura e a 360 quilômetros do mar. Época em que o Oceano Pacífico cobrira a cordilheira. Também foram encontrados fósseis de conchas marinhas no alto do Monte Ararat. Conchas marinhas no alto do Monte Ararat. É claro que muitos lagos acima do nível do mar hoje, inclusive com peixes marinhos, são resquícios do escoamento. Regressão é o termo técnico. Das águas oceânicas ao término do dilúvio. Então elas foram escoando, e aí ele chama isso de regressão. Né? Então está aqui e vai né, escoando. As montanhas elevadas com camadas sedimentares, com fósseis marinhos em seu interior, montanhas com fósseis marinhos no seu interior, demonstram que as montanhas se elevaram depois do dilúvio. Ou seja, as montanhas começaram a se elevar, né, depois do evento do dilúvio. Elas estavam aqui embaixo, né, por isso elas teriam animais marinhos no seu interior. Elas começam a se elevar, né, e por isso os animais estão lá. Isso indica que não existiam montanhas tão elevadas antes do dilúvio. Eu até vou marcar isso aqui, né, para ficar diferenciado do azul. Isso indica que não existiam montanhas tão elevadas antes do dilúvio, ou seja, eu não posso considerar o tamanho das montanhas atuais para falar que o dilúvio não poderia ter existido. Ele não poderia ter coberto essas montanhas tão altas. Mas a questão é justamente essa. Essas montanhas passaram a existir depois do dilúvio, então ele não precisaria ter coberto essa altura, simplesmente porque essas montanhas não estavam a essa altura antes do dilúvio. A invasão de gigantescas ondas de maré, tecnicamente, transgressão marinha, invasão de gigantescas ondas de maré, deslocando-se em alta velocidade sobre a terra seca, provocaria imensas destruições, imensa erosão, deixando escombros espalhados pela frente de onda. Sobre essa evidência, Velikovsky relata também em seu livro Terra em Ebulição a descoberta de enormes blocos de rocha deslocados dezenas de quilômetros do seu ponto de origem. Blocos de rocha deslocados dezenas de quilômetros do seu ponto de origem, denominados blocos erráticos, pelo mundo todo. Pelo mundo todo. Bem, né? Olha. Essas evidências estão no mundo todo. Né? Blocos de rocha ou seja, que poderia ter provocado gigantescas ondas deslocando sobre a terra seca, provocando imensa destruição. Né? Velikovsky continua apresentando maiores detalhes das descobertas históricas, destacando que alguns blocos erráticos têm milhões de metros cúbicos, e um desses, o bloco Pierre Lamartine, possui mais de 3.000 metros cúbicos. Alguns blocos erráticos são enormes. O bloco existente perto de Conway, no estado de New Hampshire, tem 27 por 12 por 11,5 metros e pesa cerca de 10.000 toneladas, equivalente à capacidade de um grande navio cargueiro. O bloco de Ototox, 50 km ao sul de Calgary, Alberta, é composto de duas partes de quartzito, vindas de pelo menos 80 km a oeste, que deve pesar mais de 18.000 toneladas.
são pequenos em comparação com uma massa de pedra calcária existente perto de Malmö, no sul da Suécia, que tem 5 quilômetros de comprimento, 300 metros de largura e entre 30 e 600 metros de espessura, e que veio de alguma distância desconhecida. Mas o maior bloco errático conhecido está localizado na Austrália Central. Olha só, Suécia, né? Ele fala de Calgary, Alberta. Aqui ele fala de New Hampshire, né? Então ele fala de vários lugares diferentes. Então nós vemos aqui a Austrália Central agora, juntamente com outros grandes blocos, é o Ayers Rock, no território norte, cor vermelha escura. Possui 3,5 km de comprimento, por 2 km de largura e 350 metros de altura, acima do chão. Não existe uma montanha próxima, de onde pudesse ter se originado. É um enigma geológico. Essas evidências vêm demonstrar a violência e velocidade das ondas de maré em sua transgressão ao continente original. E também nos dá a dimensão da erosão que provocariam, pois elas não deslizariam suavemente sobre a superfície da Terra, mas a corroeriam violentamente, acabando com o solo original, erodindo as rochas do continente por processo de cavitação e depositando os sedimentos mais tarde, quando reduzisse a velocidade. Então aqui nós temos a figura lá da Austrália, né? Ayers Rock, né? Evidências paleontológicas. Os leitos de carvão mineral tiveram sua origem em árvores de todos os tipos. Para se formarem leitos carboníferos de carvão, né, de 30 centímetros de espessura, calcula-se que são necessários restos vegetais com 3,5 metros de espessura. Alguns veios de carvão às vezes chegam a 15 metros de espessura, necessitando de cerca de 180 metros de restos vegetais para se formarem. Muita coisa. 180 metros de restos vegetais para formar esses 15 metros de espessuras de carvão. É uma quantidade de madeira inimaginável. No entanto, existem ainda casos excepcionais, como nas bacias carboníferas da Nova Escócia e de Nova Brunswick. O leito carbonífero atinge uma espessura entre algumas centenas e 4.000 metros no Canadá. É muita coisa para isso ter se formado de forma natural, né? Sem uma catástrofe. Né? A inferência lógica é que quando estava ocorrendo a deposição desses restos de plantas e animais marinhos, estava ocorrendo a invasão, a transgressão oceânica, que carreou para o local do sepultamento e o resultado da extinção em massa estava ocorrendo naquele momento provocada pela água. Velikovsky nos informa relatando as descobertas. Esses enormes depósitos hoje de carvão, como algas e fungos existentes sobre as folhas que foram preservadas no carvão, existem hoje em plantas da Java, do Brasil e de Camarões. Ele também destaca que, além da flora tropical que existe em Geiseltal, ou Geiseltal, lá se acumularam exemplares de plantas de quase todos os lugares, exemplares de plantas de quase todos os lugares do mundo. Os insetos encontrados nesse leito de carvão tem hoje na África, Oriente Asiático e em diversas regiões da América preservados numa pureza quase original. As camadas de carvão são um verdadeiro cemitério para a fauna de animais terrestres, como répteis, aves e mamíferos, que inclui macacos, crocodilos, marsupiais e até uma ave indo-australiana, um condor americano, cobras de regiões tropicais, salamandras do Oriente Médio, conforme eu ficando. Os crocodilos vivem nos pântanos, outros animais em estepes. Então veja, quanta variedade de quantos lugares diferentes, né, validando que esse cemitério de animais aqui é o resultado de uma catástrofe de nível mundial. Né? A clorofila ficou retida nas folhas encontradas na linhita, Weigelt e Noack. Tudo indica que foram rapidamente soterradas.
Na linheta de Geiseltal encontram-se estratos inteiros de folhas de todas as partes do mundo, contadas aos bilhões. Estratos inteiros de folhas de todas as partes do mundo, contadas aos bilhões. Embora se apresentem despedaçadas, mantêm intactas as fibras finas, nervação, em alguns casos ainda são verdes. Na imagem acima à direita, a maior parte da folha está numa única camada sedimentar, mais escura. E uma pequena parte está atravessando múltiplas camadas sedimentares, por cinza separada da seguinte, por uma linha de cor branca, chamadas de varpes. A geologia convencional considera que essas camadas finas, essas varpes, se formaram anualmente. Esta única imagem é suficiente para destruir esse conceito, para todas as camadas sedimentares semelhantes. Olha só. Uma imagem de folha, né, do que seriam várias camadas se formando ano a ano. Seria possível, né? Gente. E aqui nós vemos aqui, quer dizer, vamos supor que tivesse aqui já. Depois de quanto tempo essa parte de cima já estaria totalmente decomposta? Então não teria como isso acontecer, ser formado anualmente. Velikovsky acrescenta ainda que a preservação de animais em forma de fósseis tem que ser rápida. A preservação de animais em forma de fósseis tem que ser rápida, pois as condições naturais em que a carcaça fica exposta rapidamente é degradada. Mas os músculos e a epiderme dos animais preservados no leito de carvão de Geiseltal mantiveram sua estrutura fina e, no caso dos insetos, o esplendor original, não obstante ser difícil encontrar o inseto inteiro. Na grande maioria dos casos só existem pedaços. Nilson está convencido de que os animais e as plantas encontradas em Geiseltal foram levados para lá pelas correntes de água vindas de todas as partes do mundo. Correntes de águas vindas de todas as partes do mundo. Isso lembra o quê? Tudo. Uma coisa, porém, é evidente. O carvão se originou em circunstâncias cataclísmicas. Aqui ele faz uma observação, por quê? Porque ele continua, né? Mas basicamente dos litorais, litorais e do cinturão equatorial do Oceano Índico e do de Madagascar, Indonésia, Austrália e litoral ocidental das Américas. A teoria original sobre a origem dos leitos de carvão não resiste a uma análise mais rigorosa. Por todo o mundo, carvão é encontrado em camadas. A teoria das turfeiras, uma das teorias existentes que é utilizada para tentar explicar a formação do carvão, pressupõe, ela admite, né? Foi um processo lento, de dezenas até centenas de milhares de anos. Né? 20 mil, 30 mil, 200 mil, 300 anos, etc. Mas as observações mostram o absurdo dessa inferência, ou seja, admitir isso é algo absurdo, que isso se formou por dezenas ou centenas de milhares de anos. Né? Sabe-se que as plantas não foram retiradas do contato com o ar. Perdão. Sabemos que se as plantas não forem retiradas do contato com o ar, elas se decomporão. Ou seja, se tiver algo, se tiver uma parte da planta descoberta lá ao ambiente, né, ela vai se decompor, ela vai se degradar, ela não vai existir mais. Assim, elas devem ser cobertas pela água doce de eventuais pântanos. O pântano desaparece e se deposita areia acima, formando novo solo para novas plantas, e o processo se repete. Para que exista areia entre as camadas, a água corrente deve ter existido para transportar areia. Para que exista areia entre as camadas, pântanos, a água corrente deve ter existido para transportar a areia. Só que o mar também invadiu, pois existem conchas marinhas e fósseis que são encontrados no topo do leito de carvão. Para que isso fosse real, o mar deve ter coberto enormes regiões e depois recuado. Né? Ele tem que ter coberto várias regiões
locais muito grandes, perdão, e depois ele recua. Ele vai, cobre os lugares, e depois ele vai recuando, para dar lugar a novas plantas. O problema é que isso deveria ter ocorrido 100 vezes. E além disso, a cobertura vegetal deveria ser enorme, dada a espessura das camadas de carvão. Isso tinha que ocorrer 100 vezes e a cobertura vegetal tinha que ser enorme para isso acontecer. Só que muitas árvores existentes nos leitos de carvão não crescem nos pântanos. Muitas árvores existentes nos leitos de carvão não crescem nos pântanos, mas em solo seco. E como tal, se decomporiam e não formariam carvão. A teoria das turfeiras não suporta uma análise dos dados. Então ele fala, olha, quando a gente analisa essa teoria, analisamos os dados, as plantas não existiriam, elas teriam decomposto, elas não teriam se formado da forma que isso ocorreu, né? Fora o problema que aquilo que eles propõem teria que ter ocorrido muitas vezes e tinha que ter uma cobertura vegetal enorme nessas várias vezes, né? Dada a espessura das camadas de carbono. Então, assim, isso ter ocorrido de modo lento, como eles isso não faz sentido, né? Teoria. Os leitos de carvão se formaram rapidamente no processo catastrófico, ou seja, o processo lento não poderia ter formado esses leitos de carvão, leitos carboníferos. Tinha que ocorrer rapidamente. E a única forma disso ocorrer rapidamente é uma catástrofe gigantesca. Ao que tudo indica, ao mesmo tempo. Então não basta que isso seja uma catástrofe. Não poderiam ser várias catástrofes. Isso em tempos diferentes. Teria que ser ao mesmo tempo. O gás de cozinha e o petróleo são mais uma evidência paleontológica sobre a ocorrência do dilúvio, pois demonstram a extinção em massa de animais que habitaram a Terra. Extinção em massa de animais que habitaram a Terra. O petróleo e o gás natural são normalmente encontrados juntos. O petróleo e o gás natural são normalmente encontrados juntos. A origem de ambos é a mesma: animais e plantas mortos, que com a grande pressão e calor nas profundezas da Terra, se transformaram naturalmente em massa negra líquida e pastosa, com hidrocarboneto. As teorias sobre a origem do carvão, gás e petróleo nos dizem que eles demoraram milhões de anos para se formar, com a teoria das turfeiras. Entretanto, experiências realizadas demonstram que tanto o petróleo quanto o carvão podem ser formados rapidamente, em alguns casos em menos de uma hora. Então, a primeira evidência que ele colocou, as condições dos leitos de carvão mostram que isso não poderia ter ocorrido gradualmente, como na teoria das turfeiras. E aí ele vai mostrar agora o quê? Foi verificado que o carvão pode ser produzido rapidamente, em alguns casos em menos de uma hora. Em um desses experimentos, os cientistas do Bureau of Mines, deve ser isso, nos Estados Unidos, da América do Norte, aqueceram esterco de vaca a 380 graus centígrados, com pressões entre 140 e 350 atmosferas, durante 20 minutos, na presença de monóxido de carbono e vapor d'água. O produto foi um óleo pesado de excelente qualidade. A produção foi de 3 barris de óleo por tonelada de esterco. 3 barris de óleo por tonelada de esterco, e durante isso só precisou de 20. O Dr. Hill verificou que quando o material era aquecido à razão de 5 graus por minuto, ocorria espantoso aumento de temperatura. No intervalo de 220 graus a 260 graus centígrados. Esse súbito aumento de temperatura, que chegava a 200 e mesmo a 400 graus, indicava o início de uma reação altamente exotérmica. As propriedades dos produtos eram semelhantes às encontradas no antracito e nos carvões betuminosos de baixa volatilidade. Então, ou seja, em laboratório, eles conseguiram descobrir que determinadas situações podem formar rapidamente, né, antracito e carvões betuminosos de baixa volatilidade. Hill concluiu: essas observações sugerem que na sua formação, carvões de alta qualidade, isso é, antracito e os betuminosos de baixa volatilidade, carvões de alta qualidade, contêm grandes concentrações de estrutura hidrocarbonadas policíclicas, foram provavelmente sujeitos a altas temperaturas em algum estágio da sua história. Ele fala, é perfeitamente possível que o carvão tenha sido formado exatamente assim, com altas temperaturas
Um possível mecanismo para a formação desses carvões de alta qualidade poderia ter sido um aquecimento rápido durante curto intervalo de tempo. Aquecimento rápido, curto intervalo de tempo. Sugiro que o calor de decomposição e do protoplasma dos materiais soterrados pelo dilúvio, o calor gerado pela compressão, o aumento de temperatura com a profundidade poderiam facilmente ter sido adequados para o início da reação exotérmica observada. Ou seja, reproduzindo uma situação em laboratório, ele percebeu que as condições de um dilúvio mundial, as condições do rompimento do abismo da Terra e etc., né, algumas condições catastróficas desse nível, poderiam ter formado petróleo de modo rápido. A reação ter seria realizada até o fim, produzindo os nossos depósitos de óleo e carvão em questão de dias ou semanas após terem sido soterrados pelos sedimentos provenientes do dilúvio. Ou seja, em dias ou semanas, inclusive, a quantidade, o petróleo poderia ter sido produzido depois do dilúvio, dada quão amplo, quão grave foi a catástrofe. Aí, resumo das evidências, no capítulo 5. Ficou claro que o oceano invadiu a Terra, removeu blocos enormes de rocha, transportou com os pequenos seixos que rolam das correntes, rios de hoje, por longas distâncias, depositando quando a velocidade diminuiu. A invasão marinha possuía alta velocidade, erosão violenta no continente original. E quando a velocidade das ondas reduziu, ocorreu o processo de sedimentação. Vai descendo, né? Até ficar ali na Terra, né? Capítulo. Nós vamos ficar dessa vez com o capítulo 6 mesmo. Estamos um pouco mais de tempo, né? E no próximo vídeo nós vamos falar, capítulo 5, né, que nós falamos, e na próxima nós vamos falar sobre capítulo 6, evidências paleontológicas, paleontológicas, né? E aí nós vamos dar continuidade aqui.